Qual é a diferença entre os 144 mil e os demais cristãos? Eu sou Valdir Camilo, eu sou cristão, pesquisador da Bíblia e também sou terapeuta especialista em saúde emocional. E hoje eu quero considerar com você esse tema. Inclusive, várias perguntas foram feitas porque eu já falei sobre essa classe de Apocalipse, capítulos 7 e 14, os 144 mil, tá? Então, eu vou considerar aqui alguns comentários e também um slide que eu preparei para você. Tem um comentário feito aqui por Verdade Aparece, em 1974. Falou o seguinte: Valdir, não entendi a razão de selecionar os 144 mil. Por quê? Haverá uma função específica para a classe dos 144 mil? Qual a diferença entre os 144 mil e os demais que supostamente irão para o céu? É interessante até essa pergunta, né? Os demais que supostamente irão para o céu. Na verdade, essa afirmação, né, está com filtro religioso. Dizer que haverá cristãos, outros, além dos 144 mil, que supostamente irão para o céu. Porque quando você lê o Novo Testamento inteiro, você só vê cristão indo para o céu. Então, existe um filtro aqui que está impedindo de entender uma verdade clara. E eu entendo porque eu também lia a Bíblia, inclusive o Novo Testamento, muitas vezes, e não entendia isso. É uma verdade clara das Escrituras. Mas hoje a gente vai analisar o que está escrito sem filtro, ok? Então, eu preparei para vocês aqui um slide que eu quero passar. Então, veja, vamos mostrar que no Novo Testamento é muito clara a esperança cristã, que é celestial. Efésios capítulo 4, versículo 4, diz assim: há um só corpo e um só espírito, e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Então, os cristãos têm uma só esperança, não tem duas, não tem três, não tem mais que uma. E Hebreus 3:1 explica: santos irmãos, participantes da chamada celestial. Então, é muito claro, é textual, é escriturístico que os cristãos vão para o céu. E que é a única esperança que existe para os cristãos. Mas eu entendo você que já leu esse texto várias vezes e não enxergou isso, porque eu também não enxergava. Eu tive que me desvencilhar da PNL, da programação neurolinguística, que foi colocada sobre mim, e talvez sobre você também, a ponto de nós não enxergarmos aquilo que é óbvio, aquilo que está escrito. A PNL ela pode ser usada para o bem ou para o mal, entendeu? E ela pode fazer uma pessoa não conseguir ver o óbvio, que era o meu caso, e também talvez seja o seu caso, ok? E eu relacionei aqui, separei diversos textos que são claros em mostrar que a esperança cristã é celestial, é viver no céu com Cristo. Por exemplo, Colossenses 1:5, diz assim: por causa da esperança que está reservada para vocês nos céus. Vocês já ouviram falar dessa esperança por meio da mensagem da verdade, as boas novas. Então, veja, as boas novas pregam essa esperança. O evangelho cristão prega essa esperança. E se você recebeu outra esperança, então você não recebeu as boas novas da palavra de Deus. Porque, segundo o texto de Colossenses 1:5, as boas novas pregam essa esperança. Nós ficamos sabendo dessa esperança por meio das boas novas. Caso você não ficou sabendo por meio das boas novas da Bíblia, então você recebeu outras boas novas. E Paulo fala em Gálatas 1:6-9. Se alguém pregar outras boas novas, que seja amaldiçoado. Filipenses 3:14. Empenho-me para alcançar o alvo, a fim de receber o prêmio da chamada para cima da parte de Deus, por meio de Cristo Jesus. Então, veja, aqui fala de ir para o céu, né? A chamada para cima da parte de Deus. 1 Pedro 5:10. O próprio Deus de toda a bondade merecida, que os chamou à sua eterna glória em união com Cristo. Essa eterna glória é a vida celestial. 1 aos Tessalonicenses 2:12. Deus que os chama ao seu reino e glória. Veja que a esperança que Deus chamou os cristãos é ir para o reino, viver de uma forma gloriosa lá no céu. Hebreus 9:15. Os chamados recebessem a promessa da herança eterna, que é a vida celestial. 2 Pedro 1:10-11. Fazei tanto mais o vosso máximo para vos assegurar da vossa chamada e escolha. Pois se persistirdes em fazer estas coisas, de modo algum falhareis jamais. De fato, assim vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é bem claro, né? Na Bíblia inteira, o Novo Testamento, quer dizer, inteiro, a esperança celestial ela foi apresentada no Novo Testamento, por Jesus Cristo. Tanto é que eles não entendiam isso. Você vai no Velho Testamento, você não vê esperança celestial. Você vê esperança terrestre. Porque para aqueles que não são cristãos, os pré-cristãos, os anteriores à formação da congregação cristã, tinham a esperança terrestre, né? Que é a esperança da humanidade. Jesus veio trazendo algo novo, que foi difícil para eles aceitarem. Mas depois que o Espírito Santo foi derramado e eles foram ungidos com o Espírito, tiveram um novo nascimento,
da água do batismo e do Espírito Santo, então entenderam essa esperança e passaram a pregar essa esperança, que é a esperança do cristão, ok? Então não é supostamente, tá? Realmente é forma clara, é de forma explícita, textual, escriturística, que cristão vai para o céu, ok? Mas o que os 144 mil e os demais cristãos têm em comum? Vamos analisar aqui primeiramente. Vamos ver. Aqui eu fiz até uma tabelinha para você ver. Os 144 mil, Apocalipse 7 e 14, e os demais cristãos fiéis, o Novo Testamento inteiro, tem muita coisa em comum. Por exemplo, são ungidos com o Espírito Santo. Apocalipse 14, 5 não fala isso de forma textual, mas fala que os 144 mil estão seguindo o Cordeiro para onde quer que ele vá. Então, eles são cristãos. E se alguém é cristão, ele tem que ser ungido. E cristão vem de Cristo, que é ungido. Já expliquei isso num vídeo. E segundo aos Coríntios 1, 21, lá fala que quem garante que nós e vocês pertencemos a Cristo e quem nos ungiu é Deus. Então, os cristãos são ungidos. Também são selados por Deus, né? Apocalipse 7, 3 e 4. Os cristãos também são selados, conforme Efésios 1, 13, Efésios 4, 30. Os 144 mil, eles são apresentados no Monte Sião, na Jerusalém Celestial, Apocalipse 14, 1. Hebreus 12, 22 fala dos demais cristãos também. Se aproximam do Monte Sião Celestial, da Jerusalém Celestial. Os 144 mil servem no templo celestial, né? Apocalipse 14. Hebreus 10, 19 a 22 fala que os cristãos também, Jesus abriu o caminho para eles irem para o Santíssimo, o templo espiritual. Apocalipse 7, 15, a grande multidão também vai para o céu, porque também serve lá no templo. No Monte Sião, 14, 1 de Apocalipse, com Hebreus 12, 22, já foi citado. São comprados da terra, Apocalipse 14, 3 e 4. Bom, os cristãos também, como um todo, são comprados da terra. 1 Coríntios 6, 20 e 7, 23. São reis e sacerdotes, Apocalipse 5, 9 e 10. Porque todo aquele que é comprado da terra também é rei e sacerdote, de acordo com Apocalipse 5, 9 e 10. Fala que Cristo, pelo seu sangue, né, nos comprou e fez de nós, fez deles um reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, e reinarão sobre a terra. Então, aqueles que são comprados se tornam reis e sacerdotes. Bom, 1 Coríntios fala que os cristãos são comprados, todos eles, todos que são cristãos são comprados, então também são reis e sacerdotes. Tanto que está escrito em 2 Timóteo 2,12 que se perseverarmos, reinaremos com ele. Se o negarmos, ele também nos negará. Você não tem outra solução. Se você persevera como cristão, você vai reinar com Cristo. Se você nega Cristo, você vai ser negado por ele. Você não tem outra opção, outro caminho. É o que está escrito. Em 1 Pedro 2, 5 e 9 também fala dos cristãos como sendo sacerdócio real. Ok? São primícias, Apocalipse 14, 4. O mesmo é dito dos cristãos como um todo em Tiago 1, 18. São virgens, Apocalipse 14, 4. Paulo também fala dos cristãos como sendo virgens, em 2 Coríntios 11, 2. Então está muito claro, né? Está muito claro, eu tenho certeza que ficou algo claro com essa apresentação. E eu vou mostrar agora, citar aqui, o que alguns falaram, né? Talvez porque não examinaram esses textos que eu citei aqui. Nós temos aqui o comentário do Márcio V. Silva. Ele falou o seguinte: Apocalipse menciona 144 mil comprados da terra. Por que só esse número é comprado da terra? Nós já vimos que não, né? Todos os cristãos são comprados da terra. E por que só eles são selados se teria mais pessoas para ir para o céu? Não, todos os cristãos são selados com o Espírito Santo. Está na Bíblia também. Então, é uma pergunta porque a pessoa foi condicionada a pensar dessa forma, né? E não conseguiu enxergar os outros textos que mostram que isso também se aplica a todos os cristãos, né? Temos também o comentário aqui do Lorenzo Alves. Ele falou o seguinte: mas João vê definitivamente em visão em pé sobre o Monte Sião somente 144 mil pessoas que são escolhidas para estarem com Cristo no céu. Nessa visão, ele vê os 144 mil, mas não são somente esses que são escolhidos para estarem no céu com Cristo, né? A grande multidão também está, conforme Apocalipse capítulo 7, versículo 15, né? Então não são só esses, como ele colocou aqui. E fala aqui, e são os que reinarão com Cristo sobre a terra, também não são só esses, né? Os cristãos, como um todo, também reinarão. É a esperança cristã, como já citei em 2 Timóteo 2,12. Onde podemos, na Bíblia, onde podemos entender ou interpretar que mais pessoas irão para o domínio celestial, além dos escolhidos selados reis, sacerdotes, israelitas espirituais? Então, veja, essa pergunta mostra, né, falta de conhecimento do inteiro Novo Testamento. Basta você ler, não precisa acreditar em mim, basta você ler todo o Novo Testamento e você vai ver que cristão vai para o céu. É a única esperança apresentada, e como os textos que eu já citei no começo desse vídeo, ok? E ainda fala, e outros iriam fazer o que no céu ao lado de Cristo? Fazer o que a Bíblia diz, né? Vão ser reis, sacerdotes e juízes. A 1 Coríntios 6,2 ele fala que serão juízes. Então tá aí, tá muito claro, né? Então, só para mostrar para vocês, né, que às vezes, devido à PNL, a programação que a pessoa recebeu, fica difícil ela entender o óbvio, e eu entendo isso porque eu passei por essa programação também. Eu, por décadas, estudei a Bíblia e sem entender o óbvio. Veja que coisa incrível, né?
Então, não é uma questão de inteligência ou da falta dela, é uma questão de programação mental que a pessoa recebeu, ok? Mas vamos continuar aqui. Qual é a diferença, então, dos 144 mil e dos outros cristãos? Nós vimos as coisas em comum. Bem, a questão do número, por exemplo, alguns teólogos decompõem o número como sendo o resultado de 12 vezes 12 vezes 1000. 12 sendo organização, número associado ao povo de Deus, 12 tribos de Israel, 12 apóstolos. 12 vezes 12, quer dizer, 12 elevado ao quadrado, seria uma ideia de reforço. E 1000 seria um símbolo de plenitude. O Salmo 84:10 fala assim: pois um dia nos teus pátios é melhor do que 1000 em outro lugar. É claro que 1000 aqui não significa literalmente 1000. Um dia nos pátios de Deus é melhor do que qualquer tempo, qualquer quantidade de tempo em outro lugar. 1000 aqui é um número que simboliza isso. Mas está escrito que seria assim, que o número 144 mil representa todos os cristãos, que ele pode ser decomposto em 12 vezes 12 vezes 1000, não está escrito. E 1 Coríntios 4:6 diz, que nós devemos não ultrapassar o que está escrito. Então não está escrito que esse número é simbólico e pode ser decomposto dessa forma. E também não está escrito que o número é literal, tá? Não está escrito, apenas isso que eu estou falando. Bem, alguns acreditam, há teólogos que acham que os 144 mil, na verdade, são judeus naturais. E eles entendem isso por causa do contraste com a grande multidão, Primeiro tem o contraste numérico, não é? Porque o número 144 mil é um número contado, ao passo que Apocalipse 7:9 fala de uma grande multidão que nenhum homem era capaz de contar. Então há um contraste numérico. E também há um contraste de nacionalidade, porque os 144 mil são dos filhos de Israel, ao passo que a grande multidão é de todas as nações. Então esses teólogos, e eles usando o argumento do contraste, então eles falam, é um número literal, porque só pode ser literal, em contraste com uma grande multidão que ninguém pode contar, e pela coerência também são judeus naturais, porque senão não haveria contraste. São judeus naturais em contraste com uma grande multidão de todas as nações. Se não forem judeus naturais, dizem eles, então não haveria contraste com a multidão de todas as nações. Se forem judeus figurados, representando toda a humanidade, ou representando todos os cristãos, que são de várias nacionalidades, não há contraste com uma grande multidão que também é de todas as nações. Então, por conta disso, alguns teólogos entendem que os 144 mil são tanto um número literal, como são também judeus naturais. Usando o contraste, nós temos dois contrastes. O contraste numérico e o contraste de nacionalidade. Mas a Bíblia também não declara isso de forma explícita. É interessante que até um dicionário bíblico, a obra Estudo Perspicaz das Escrituras, volume 1, sobre o verbete grande multidão, falou o seguinte: além disso, a maneira em que o apóstolo João introduz a sua visão da grande multidão indica uma nítida diferença de identidade entre ela e os 144 mil selados. Ele declara: depois destas coisas, o relato a respeito dos 144 mil selados, eu vi, e eis uma grande multidão que nenhum homem podia contar. Ele apresenta, assim, a grande multidão como uma entidade separada e faz um nítido contraste entre o número específico dos 144 mil e os da grande multidão sem número. Agora note, estes são também diferenciados por não serem dos filhos de Israel, mas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Bem, então se são diferenciados dos 144 mil por não serem dos filhos de Israel, mas de todas as nações, tribos, povos e línguas, esses filhos de Israel teriam de ser os naturais. Só assim haveria diferença. Pela dita obra aqui, por esse dicionário bíblico. Então, se são diferenciados, não é? Dos 144 mil por causa de serem de todas as nações, os 144 mil tem de ser do Israel natural. Aí há uma diferença realmente. Um é do Israel natural, o outro é de todas as nações. Pelo menos é o que a obra colocou aqui. Se há uma diferença, e essa diferença deve ser vista como literal, então, pela lógica, os 144 mil seriam do Israel natural. E eu não estou afirmando nenhuma das coisas, tá? Eu só estou raciocinando com você de acordo com os argumentos apresentados por diversos teólogos, tá ok? Bem, o ponto é, os 144 mil, o que nós sabemos sobre eles? Apenas o que está escrito. E não está escrito de forma clara a função que eles terão. Isso não está escrito. Está escrito o que eu apresentei até aqui. E também a descrição que você vê em Apocalipse 7, do 1 ao 8, e 14, do 1 ao 5. Então, o que nós podemos dizer sobre isso? Bem, o que não está escrito não pode ser objeto de doutrina, porque a Bíblia diz não vá além do que está escrito. E Deuteronômio 29:29 diz o seguinte:
as coisas escondidas pertencem a Jeová, nosso Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós. Embora a Bíblia faça uma descrição pormenorizada dos 144.000, ela não explica especificamente a diferença deles dos demais cristãos. E nem se são judeus naturais ou se são judeus figurados. Tá? Ela não deixa claro isso, textualmente eu estou falando, né? Escrito. Tá? Então, o que pertence a nós são as coisas reveladas. As coisas escondidas pertencem a Jeová. Não podemos ir além do que está escrito. Em João 16:12, né, Jesus falou: ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas agora vocês não são capazes de suportá-las. Então, Cristo não falou tudo para os seus discípulos. E em 1 Coríntios 13, 9 e 10, Paulo fala: pois temos conhecimento parcial. Parcial quer dizer, não é inteiro. É um conhecimento que está limitado, é parcial, ok? E profetizamos parcialmente. Mas quando vier o que é completo, será eliminado o que é parcial. Então, o que nós aprendemos disso? Nós aprendemos que existem limitações no entendimento. É simples assim. Existem limitações. O que está escrito, nós podemos entender e aceitar. O que não está escrito é uma questão de opinião, de teoria, de hipótese, mas não pode ser aceito como doutrina, porque senão a gente vai ir além do que está escrito. Eu vou dar alguns exemplos. Como é que nós sabemos que aquele dragão cor de fogo que aparece no Apocalipse é o diabo? Porque está escrito. Apocalipse 12, 9 explica que aquele dragão é o chamado diabo e Satanás, que é a antiga serpente, né, a serpente original. Então está explicando. Agora, a Bíblia explica o que é a fera, a besta, do Apocalipse. Ela não explica de forma clara. Ela explica a outra fera, ou besta, de 2 chifres. Também não explica. Ela explica o que é o falso profeta lá do Apocalipse? Também não. Então, há certos símbolos, né, que não são explicados. Então, não dá para ninguém falar, representa isso, representa aquilo. Senão estaria indo além do que está escrito. No caso dos 144.000, nós temos apenas a descrição que está lá nos 2 capítulos, capítulos 7 e 14 de Apocalipse. Mas não está escrito a diferença deles dos outros cristãos. Nós vimos as coisas em comum, não é? As coisas em comum a gente viu. Agora, qual a função e também quem eles são exatamente? É um número literal, é um número simbólico? São do Israel natural? São do Israel simbólico? Não está escrito. Porque nós temos que respeitar o limite das escrituras. É isso que nós temos que fazer. Porque o problema das pessoas é criarem doutrinas, criarem denominações, é não respeitarem os limites da escritura. Se a gente respeitar, então você nem precisa que alguém explique para você, você vai pelo que está escrito. E simples assim. E o que não está escrito? O que não está escrito, não dá para a gente falar nada. Né? Dá para a gente fazer suposições, teorias, hipóteses, mas apresentar apenas como sendo isso. Apenas uma suposição, uma teoria, uma hipótese. Tá? Nós temos que ser textuais, escriturísticos. Nós temos que nos apegar ao que está escrito, porque é a regra que nos foi colocada. Não vá além do que está escrito. Então, se para você esse conteúdo foi de valor, fez sentido, compartilhe com outras pessoas também, para que mais pessoas possam ser ajudadas, ok? Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.